Bom, agora eu gostaria de discutir com vocês dois termos que são muito importantes para toda essa nossa discussão de termodinâmica e enzima, essa interface entre termodinâmica e bioquímica. Quando a gente diz que as enzimas constroem o metabolismo sobre ou a partir de uma permissão enzimática, existem dois termos, ou existe uma oposição que é interessante a gente destacar. Esses termos são estabilidade ou instabilidade termodinâmica e, em contraposição, a estabilidade ou instabilidade cinética. Então, na verdade, eu estou propondo para vocês uma oposição entre os termos termodinâmico versus cinético. A gente já destacou várias e várias vezes que quando a gente faz a análise termodinâmica de uma situação, quando a gente descobre se uma transformação é espontânea ou não, quando a gente descobre o ΔG de uma proposta de transformação, a gente não pode, a partir desse valor de ΔG, tirar nenhuma conclusão sobre a velocidade com a qual o sistema vai se modificar. Ou seja, ΔG não informa velocidade. Com que velocidade o sistema vai mudar suas propriedades em busca sempre do equilíbrio, se o ΔG for diferente de zero? Então a velocidade com que o sistema vai se modificar, essa velocidade ela vem de outros parâmetros do sistema, não do valor de ΔG. A gente já enfatizou isso várias e várias vezes. Então quando a gente escreve uma reação, eu vou escrever aqui a reação clássica do nosso metabolismo, uma reação que a gente usa para descobrir vários outros ΔGs de outras reações do nosso metabolismo. Essa reação, essa proposta de transformação tem, levando em conta as concentrações dos participantes nas nossas células, um valor de aproximadamente menos 50 kJ por mol. Então, um sistema composto por ATP, água, ADP e IPI nos valores de concentração que a gente encontra na nossa célula, é um sistema afastado do equilíbrio. É um sistema que é permitido, é possível que ele mude as suas concentrações do que eu escrevi à esquerda, diminuindo, e aumente as concentrações do que eu escrevi à direita, aumentando. Isso significa um ΔG negativo. Então, a hidrólise do ATP, ela tem um ΔG de menos 50 kJ por mol. A tendência natural é concentração de ATP e água diminuírem e concentração de ADP e IPI aumentarem. Com aquelas ressalvas que a gente fez sobre concentração da água. Agora, inclusive, dentre as propostas de transformação espontâneas da nossa célula, essa aqui é uma das que tem um ΔG mais negativo. Isso mostra que nas concentrações dos participantes que a gente encontra na célula, o sistema teria que se modificar muito até que essa proposta de transformação chegasse ao equilíbrio. Ok. Agora, qual é a velocidade, apesar do ΔG ser menos 50 kJ por mol, qual é a velocidade com que essas concentrações desses participantes se alteram? Primeiro, não dá para saber. Só com o valor de ΔG, você não consegue chegar a uma informação cinética. O ΔG, menos 50 kJ por mol, diz, essa proposta de transformação, esse sistema encontra-se distante do equilíbrio, a uma certa distância do equilíbrio, indicada pelo valor de ΔG. Essa é a informação termodinâmica. A informação cinética, a gente ainda tem que descobrir. Com que velocidade essas concentrações vão se alterar? Essa informação não está aqui. A informação sobre velocidade é a informação cinética. Com que velocidade o sistema vai se modificar? Essa informação cinética sobre o sistema, ela vem de um outro parâmetro, não do ΔG, que é a informação termodinâmica. Ok? Agora, via de regra, essas transformações que a gente analisa na célula, todas essas reações do nosso corpo, via de regra, elas são, atenção, na ausência de catalisadores, elas são extremamente lentas. Essa reação, por exemplo, ela demora dias. Então, um parâmetro, uma informação, que eu vou passar para vocês agora, é que você fizer um sisteminha com os valores de concentração de ATP, ADP e IPI, soluções aquosas, deixar isso, com os valores de concentração que a gente põe na nossa célula. Se a gente deixa isso à temperatura ambiente, demora dias para que a concentração de ATP caia pela metade. O sistema vai se modificar porque ele está distante do equilíbrio. A concentração de ATP vai diminuir, a de ADP e IPI, com aquelas ressalvas que a gente fez, também vai se modificar. Mas essa concentração de ATP demora dias para cair pela metade. Para vocês terem ideia da escala cinética, da ordem de grandeza, digamos assim, da velocidade das reações, dessa reação especificamente, ocorrendo na ausência de enzimas. A regra é, as transformações do nosso metabolismo são extremamente lentas na ausência de enzimas. Agora, o que significa um sistema que está longe do equilíbrio, mas que se modifica lentamente? Ele está longe do equilíbrio, isso significa instabilidade termodinâmica. É um sistema para o qual existem transformações espontâneas. É um sistema que está longe do equilíbrio químico. É um sistema que tem que se modificar para que ele atinja o mínimo de energia livre de Gibbs. Isso significa instabilidade termodinâmica.
Agora, se o sistema nessa mudança, nessa busca do equilíbrio, ele levar muito tempo, isso é uma palavra esquisita para ele falar muito tempo, é um parâmetro único que a gente pode usar agora, porque a gente vai comparar depois. Se esse sistema se modificar lentamente, na velocidade com que as reações do nosso metabolismo ocorrem na ausência de enzimas. Se for essa ordem de grandeza, de mudança de propriedades, um sistema que muda, ele tem instabilidade termodinâmica, existem ΔGs diferentes de zero, mas essa mudança é lenta. A gente diz que essa situação envolve estabilidade cinética. Então, se você preparar um Becker, solução aquosa de ATP, ADP e IPI nas concentrações que a gente encontra no hepatócito, aquele sistema ele está distante do equilíbrio. É um sistema instável do ponto de vista termodinâmico. O ΔG é diferente de zero, menos 50 kJ para essa proposta de transformação. Então, se você fizer essas soluções de ATP, ADP e IPI em água com as concentrações que a gente encontra na célula, você montou um sistema instável termodinamicamente. Só que a mudança nas concentrações desses participantes vai ser extremamente lenta. A velocidade será muito pequenininha. Então, é um sistema estável do ponto de vista cinético. Instável termodinâmico, estável do ponto de vista cinético. Ok? Então, são essas duas oposições. Agora, o que significa estável do ponto de vista termodinâmico? O que um sistema precisa apresentar para que ele seja estável do ponto de vista termodinâmico? A estabilidade termodinâmica é o estabilidade termodinâmica, é o equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Ou seja, sinônimo, equilíbrio químico, estabilidade termodinâmica, e a gente viu que sinônimo do equilíbrio químico, ΔG igual a zero. Então, um sistema só tem estabilidade termodinâmica se ele estiver no mínimo de energia livre de Gibbs, falando de sistema fechado, aberto, temperatura e pressão constante. Esse sistema só terá estabilidade termodinâmica se ele estiver no mínimo de energia livre de Gibbs. Todas as transformações, as propostas de transformação que você escrever para esse sistema, todas terão ΔG igual a zero. Essa é a estabilidade termodinâmica. Tá certo? E se a estabilidade cinética é a lentidão com que as propriedades se alteram, no caso de uma reação, a lentidão com que as concentrações se alteram, o que seria a instabilidade cinética? Seria um sistema que, além da instabilidade termodinâmica, ou seja, um sistema que tende a se modificar, ele teria a instabilidade cinética, ou seja, a velocidade da alteração dessas propriedades é alta. Então é um sistema que muda de propriedades numa escala elevada. A velocidade, em se tratando de um sistema que muda de composição, a concentração dos participantes mudaria de valor numa velocidade muito grande. Isso é instabilidade cinética. E no caso específico de bioquímica, instabilidade cinética só existe, ou seja, as transformações do nosso corpo, elas só são rápidas, via de regra, quando existe enzima catalisando essas transformações. Então, a instabilidade cinética, no nosso caso, a instabilidade cinética é a presença de enzimas. Então, o que uma enzima faz num sistema biológico? Ela introduz instabilidade cinética. Uma enzima, ela usa uma permissão termodinâmica, uma transformação que tenha ΔG diferente de zero, uma transformação que tenha ΔG negativo. Ela usa essa permissão termodinâmica, essa instabilidade termodinâmica. A enzima, sobre essa instabilidade termodinâmica, ela introduz instabilidade cinética. Ela faz com que as reações passem a ocorrer numa velocidade maior. Que reação? A reação que ela catalisa. Então, uma enzima, ela introduz especificamente instabilidade cinética no sistema. Então, se você pega a célula e retira todas as enzimas que existem, você criou um sistema estável cineticamente, instável termodinamicamente. Quando você tira as enzimas, você não muda o ΔG de nenhuma reação. A gente vai voltar a falar isso várias e várias vezes. Mas uma enzima, ela não altera o ΔG de uma reação. Ela aumenta a velocidade com que as concentrações tendem a se alterar. Ela aumenta a velocidade do fluxo de material. É mais seguro até falar isso. Uma enzima aumenta a velocidade do fluxo de material. Uma enzima insere especificamente instabilidade cinética no sistema onde ela atua. Então a instabilidade cinética, ela só existe sobre uma instabilidade termodinâmica. Agora, pode haver instabilidade termodinâmica com estabilidade cinética. É um sistema que muda, mas muda muito lentamente. Okay? Qual é a verdadeira estabilidade? Qual é a verdadeira estabilidade? A verdadeira estabilidade é a estabilidade termodinâmica. Equilíbrio químico, ΔG igual a zero. Com essa estabilidade, a verdadeira, a termodinâmica, uma enzima não tem como agir. Não é possível instabilidade cinética com estabilidade termodinâmica. Tem que haver instabilidade termodinâmica para que uma enzima, um catalisador, insira especificamente instabilidade cinética.
Tá certo? Então, esses termos são um pouco quantitativos, é uma coisa meio assim, assado, mas é importante a gente fazer essa diferença. Estabilidade, instabilidade, termodinâmica. Estabilidade, instabilidade, cinética. Isso tem tudo a ver com aquela discussão que a gente levou no vídeo anterior. Ao acelerar especificamente uma reação, todas as outras reações possíveis se tornam lentas. Então é desse jeito que a glucoquinase força o fluxo de material, glucose e ATP, dando glucose 6-fosfato mais ADP, apesar de existirem várias outras reações espontâneas. A inserção específica de instabilidade cinética, a presença de uma enzima catalisando uma reação específica, define o fluxo de material do sistema. Ok? Eita. Esse vídeo aqui é meio que o complemento do vídeo anterior de glucose, ATP, glucose 6-fosfato, ADP. O sistema vivo é uma gota ambulante de instabilidade cinética. Eu diria que o processo que a gente chama de vida é a cristalização de um sistema com instabilidade cinética em contato com o ambiente. A essência, eu diria, do sistema vivo é essa organização e complexidade e essa multidão de processos catalisados, fenômenos agrupados, onde existe uma característica fundamental, que é a instabilidade cinética. A instabilidade cinética específica. Então, desse ponto de vista, a enzima é a grande invenção do organismo vivo. Lembrem dessa dicotomia termodinâmica cinética, estabilidade, instabilidade, estabilidade, instabilidade. Qual é a verdadeira estabilidade? O que uma enzima faz? Isso é muito, muito, muito importante.